1 do memorial. Cálculo da carga de incêndio específica. Nós sabemos que existem algumas ocupações, de acordo com a Lei 8.399, que necessitam do levantamento da carga de incêndio específica. O levantamento é feito através da norma técnica 07, que para cada ocupação, para cada material, para cada tipo de material, existe uma carga de incêndio específica. E nós precisamos desses dados, nessas quatro primeiras linhas, para que seja substituído na fórmula e nos dê a carga de incêndio específica daquela edificação. Um exemplo de ocupação que precisa são as divisões da ocupação J, J1, J2, J3, J4. Então, o profissional, o engenheiro responsável técnico, ele vai informar os dados e vai fazer o cálculo colocando aqui a carga de incêndio específica. E isolamento de risco. É interessante, caso o empreendimento tenha duas ou mais edificações no mesmo terreno e deseja-se realizar o isolamento das mesmas, as tabelas ou a tabela abaixo deve ser preenchida adotando-se a IT 07 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que trata sobre separação entre edificações, o isolamento de risco. E nós temos, de acordo com a Instrução Técnica 07, 4 situações de isolamento. São elas: primeira, isolamento de risco por cálculo de separação, isolamento de risco para edificações de até 3 pavimentos e com área construída até 750 metros quadrados, isolamento de risco para edificações geminadas e isolamento de risco para edificações ligadas por passagens cobertas. O objetivo dessa explanação não é ensinar como é que faz um projeto, é de atribuição exclusiva do responsável técnico. Então, o que a gente vai fazer aqui é como se preenche, o que preencher, O item 2.1 do memorial, ele vai falar sobre isolamento de risco por cálculo de separação. É interessante a gente fazer um adendo aqui, que todos os cálculos que são colocados dentro de um processo são cálculos simples, que não necessitam de conhecimento aprofundado. E o cálculo de separação é um desses cálculos simples, em que a severidade da carga de incêndio se encontra na norma, a largura e a altura é de acordo com a edificação, a relação largura-altura é um cálculo simples, os coeficientes estão na norma também, a porcentagem de abertura é em relação à largura e altura à fachada. Então a gente já tem os dados pré-definidos no projeto para realizar o cálculo. E feito o cálculo, é nesse item que o engenheiro deve colocar o resultado da distância de separação, que é aquela que necessita para que seja considerado isolamento de risco. Isso para a primeira situação prevista na Instrução Técnica 07. A segunda situação, 2.2, isolamento de risco para edificações de até 3 pavimentos e área construída até 750 metros quadrados. Também é somente consultar a norma e colocar os dados para que sejam verificados. Item 2.3, para edificações geminadas. Nessa tabela está o essencial que o Corpo de Bombeiros precisa para fazer a sua análise. Item 2.4, isolamento de risco para edificações ligadas por passagens cobertas, corredores. Nessa tabela também está o essencial que o analista precisa ver para realizar a sua análise de coeficiência. Item 3. O artigo 22 da Lei 8.399, ele exclui algumas áreas para o cálculo das medidas preventivas. É interessante a gente frisar que é somente para o cálculo das medidas preventivas. Para recolhimento da taxa, considera-se a área total da edificação.
para o cálculo das medidas preventivas, algumas áreas previstas no artigo 22 da Lei 8399 poderão ser excluídas. E é nessa tabela que os engenheiros deverão colocar as áreas passíveis de exclusão, de modo que ele vai listar tudo e ao final vai somar. Então, ele vai somar e depois ele vai abater da área total para realizar o cálculo das medidas preventivas.